Então, o segundo exame mais importante que tem para a gente refinar a avaliação o segundo exame de ultrassom, né, de ultrassonografia, para a gente refinar o diagnóstico e avaliar a gravidade da hérnia diafragmática, é um exame de ultrassonografia realizado com 18 a 24 semanas, tá? Que é o morfológico clássico, né? Morfológico do segundo trimestre. Nesse exame, tá? A gente vai primeiro, tá? Ter certeza se essa hérnia diafragmática é isolada ou não, tá? Se o bebê apresenta outras alterações estruturais, algum probleminha no cérebro, no coração, nos membros ou na face, que nos façam suspeitar de determinadas doenças genéticas. Então, essa é a primeira finalidade desse exame do segundo trimestre. Então, confirmar se essa hérnia diafragmática é isolada. A segunda coisa, tá, importante do morfo do segundo é que ele nos permite definir a gravidade da hérnia diafragmática, tá? Então, gravidade da hérnia, tá? Por quê? Porque a conduta, tanto intraútero como no pós-natal, para esses bebês com hérnia diafragmática, depende desse nosso estadiamento dessa condição, ou seja, de saber quão grave é essa hérnia. Todos os casos de hérnia diafragmática, na verdade, são graves, mas existem aqueles que a gente pode dizer que são dentro de um espectro, né, que são extremamente graves, tá? E outros que são menos graves, tá? E o que a gente vai fazer no acompanhamento pré-natal até o momento do parto desse bebê e o que vai ser feito depois depende dessa definição que geralmente a gente faz no morfológico do segundo trimestre, ou 18 a 24 semanas. Quais são os sinais que a gente procura num bebê com hérnia diafragmática que nos permitem saber quão grave essa condição é? Então eu disse que a gente tem um tórax de um bebê aqui, tá? E esse bebê deveria ter o diafragma formadinho aqui, tá? Aqui no tórax, coração e o resto é pulmão, tá? Quais são os sinais que a gente usa para saber, tá, da gravidade da hérnia? De um lado, né, de um lado do espectro, no lado extremamente grave, tá, os defeitos do diafragma são maiores, tá? Então vamos imaginar aqui que a gente tem um bebê, esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, tá? Que tem uma hérnia muito grande aqui, tá? Faltando metade do diafragma do lado esquerdo desse bebê, tá certo? Então esse bebê só tem diafragma de um lado, tá? Então todo o conteúdo abdominal, então estômago, alças intestinais e parte do fígado, tá? Parte do fígado vão subir para o tórax e vão deslocar o coraçãozinho para o lado direito aqui e vão apertar o pulmãozinho do bebê que está em volta, tá? Então essas hérnias diafragmáticas associadas a defeitos muito grandes do diafragma são as hérnias mais graves. Por outro lado, tem bebês com defeitos no diafragma que são menorzinhos, tá? E por esse defeito menor, às vezes ele vai herniar para o tórax um pouquinho de estômago, um pouquinho de alça intestinal e só. Tá? Aí o deslocamento do coração é menor, por outro lado, e o comprometimento do pulmãozinho aqui no tórax é um comprometimento menos grave, tá certo? A gente usa, tá, algumas medidas, tá, para saber quão grave essa hérnia é.
além do aspecto subjetivo, ou seja, de observar o que é que está herniando para o tórax do bebê, se é só estômago, se é estômago, intestino, se tem a parte do fígado herniando para o tórax ou não, tá? Existem medidas que a gente faz, tá? Objetivas, do pulmãozinho que fica do outro lado da hérnia, tá? Que são medidas que nos ajudam a definir a gravidade, então, dessa hérnia diafragmática. Essa medida, tá, na verdade, tem nome, tá, e a gente chama de observado esperado da relação pulmão-cabeça. Eu sei que é um nome complicado, tá? Eu sei que é um nome complicado, mas essa medida nos dá uma noção do tamanho do pulmãozinho desse bebê que tem a hérnia, quantos por cento desse pulmão é em relação a um pulmãozinho de um bebê que não tem hérnia diafragmática, tá certo? Então é um cálculo que a gente faz depois de medir, de fazer algumas medidas no pulmãozinho do bebê que está com hérnia, que nos permite comparar o tamanho do pulmão desse bebê com hérnia e percentualmente em relação ao pulmão de um bebê que não tem a hérnia diafragmática, tá certo? Então aí, identificando na ultrassonografia o conteúdo dessa hérnia e realizando essa medida do observado esperado da relação pulmão-cabeça, nós conseguimos ditar o melhor rumo para seguimento desse bebê. Se precisa fazer alguma coisa para o bebê intraútero ou se somente a conduta pós-natal vai ser suficiente para ajudar esse bebê, tá certo? Então veja, como é a nossa conduta diante destes aspectos que a gente observa no ultrassom de 20 semanas, tá? No morfo do segundo trimestre. A gente consegue dividir, tá, os bebês com hérnia diafragmática basicamente em dois grupos. Tá? Dividir os bebês em dois grupos de gravidade, tá certo? E a conduta vai ser dependente dessa divisão inicial, tá certo? Um desses grupos é o grupo que a gente chama de hérnias diafragmáticas muito graves, tá? Muito graves, tá? Mais graves, tá? Extremamente graves. E o que esses bebês têm na sua avaliação, tá? Que os colocam nessa situação, tá? Esses bebês têm hérnias maiores, tá? O buraco da hérnia diafragmática é maior, tá? Com uma frequência muito grande existe herniação do fígado lá para o tórax, tá? O fígado vai lá para cima, tá? Junto com o intestino, com o estômago. E o observado, esperado, tá? Da relação pulmão-cabeça costuma ser menorzinho, tá? Via de regra, alguma coisa menor, tá? Do que 35%, tá? Do que deveria ser um pulmãozinho de um bebê normal na mesma idade gestacional. Eu estou simplificando aqui esses números, é lógico que a gente faz uma avaliação um pouco mais fina disso, tá? Mas via de regra, tá? O bebê que tem uma hérnia muito grave, que é o bebê que vai necessitar de uma atenção um pouco maior, ele costuma ter mais conteúdo herniado para o tórax, o que inclui parte do fígado, eventualmente o baço, e ele tem aquela medida do percentual, né, em relação ao feto normal, que geralmente está abaixo de 35%, né? Se a gente fosse ser um pouco mais objetivo, abaixo de 45%,
se esse bebê tiver uma herniação hepática, tá? E abaixo de 35% com ou sem herniação hepática. Bebês que caem fora dessa situação, ou seja, bebês que têm hérnia diafragmática um pouquinho menor, tá? E que tem esse observado esperado da relação pulmão-cabeça mais alto, tá? Então, observado esperado da RPC maior. E o que é isso, tá? Basicamente são bebês que têm essa RPC maior do que 45%, tá? Maior do que 45%, e aí com ou sem herniação do fígado por tórax. Geralmente esses bebês não têm herniação do fígado por tórax. São bebês que têm um prognóstico um pouco mais tranquilo, certo? Ótimo. Uma vez que nós definimos em que lado essa criança está, o que é que a gente deve fazer para ela, ou seja, quais são as opções de conduta que a gente tem para esses bebês, tá certo? Vamos começar com a hérnia diafragmática menos grave, tá? Grave. Ou seja, aquela hérnia diafragmática que tem menos conteúdo herniado no tórax, porque o buraco é menorzinho. Então você tem lá a parte do estômago, um pouquinho do intestino, às vezes uma pontinha do fígado ali, tá? Mas o observado esperado, tá, é maior do que 45%, tá, com ou sem herniação hepática, ou maior do que 35%, tá, desde que não haja herniação do fígado, tá, então sem herniação, tá, hepática, tá. Esses bebês são considerados bebês menos graves, tá? O que é que significa isso, tá? Que esses bebês, se a gente só acompanhá-los durante a gestação e for feito somente o tratamento pós-natal, eles têm em torno de 75 a 85% de sobrevida. Vocês vão falar assim, olha, não é tão bom assim? É bom, tá? É bom porque os bebês com hérnia diafragmática muito grave têm uma chance de sobrevida diante da conduta expectante no pré-natal, que é muito menor do que isso, tá? Então esses números são números bons para bebês com hérnia diafragmática. Agora, o que é importante saber, tá? É que esses 75 a 85% de chance de sobrevida, eles acontecem se esse bebê nascer num centro, tá, de referência muito bem especializado e com grande costume no tratamento da HDC. Não adianta a gente achar que 75 a 85% de sobrevida, que é isso nascendo num hospital que tem uma UTI neonatal que nunca ninguém viu uma hérnia diafragmática, tá? Então a gente tem que ser muito realista com isso, tá? Porque o tratamento pós-natal da hérnia diafragmática, tá, é um tratamento que exige um expertise, tá? Um expertise muito diferenciado do pediatra e do cirurgião pediátrico. Centros que não recebem bebês com hérnia diafragmática, tá, que não tem 1, 2 casos por mês, acabam tendo uma deficiência no desenvolvimento desse expertise. E isso é absolutamente fundamental que os pais dos bebês que têm hérnia diafragmática saibam, tá? Ou seja, dizer que um bebê com hérnia não precisa de intervenção intraútero e que a conduta é só pós-natal não é a mesma coisa que dizer que esse bebê pode nascer em qualquer hospital. O bebê não tem indicação de intervenção intraútero, mas ele sempre, e todo e qualquer bebê com hérnia diafragmática, tem indicação absoluta de nascer no melhor hospital possível que possa atender um bebê
ter uma UTI neonatal com todos os equipamentos necessários, tá? Ventilador de alta frequência, óxido nítrico, e não só equipamentos, mas um pediatra, uma equipe de pediatria, uma equipe de cirurgia pediátrica que tenha um hábito em tratar o bebê com hérnia diafragmática, porque senão a sobrevida do bebê, tá, não chega à metade do que eu estou falando aqui. Tá? Então, expertise pós-natal é a coisa mais importante que existe para o bebê com hérnia diafragmática. Aí a gente vai passar para o bebezinho que tem aquela HDC mais grave, tá? Aquela HDC pior, tá? Que é qual? Então é aquele buraco grandão no tórax, tá? Onde o estômago vai lá para cima, o intestino vai lá para cima e frequentemente parte do fígado vai herniar para o tórax desse bebê, tá certo? E às vezes o baço. Esse bebê, tá? Com frequência, tá? Ele tem o observado, esperado, tá? Da relação pulmão-cabeça muito baixo, tá? E como eu disse anteriormente, tá? Quem são os bebês que a gente chama de portadores de hérnias diafragmáticas mais graves? São aqueles que têm esses defeitos maiores, tá? Com ou sem herniação hepática numa relação pulmão-cabeça menor do que 35%, tá? Ou desde que tenha herniação hepática, tá? A gente aceita um observado esperado da relação pulmão-cabeça que vai até 45%. Ou seja, todo bebê, tá, com hérnia diafragmática que tem essa relação pulmão-cabeça, esse observado esperado da relação pulmão-cabeça menor do que 45%, tá, com herniação hepática, tá, ou menor do que 35% com ou sem herniação hepática, eles são bebês que a gente enquadra no lado mais grave do espectro, tá? E esses bebês, tá? Se a gente deixar para fazer somente a conduta pós-natal nesses bebês, tá? Ou seja, se a gente não fizer nada por esses bebês no intraútero, tá? E esse bebê nascer num hospital com grande expertise para o tratamento da hérnia diafragmática, a chance de sobrevida desse bebê, tá, é de aproximadamente 35%, tá? Ou seja, eu estou falando de um bebê com hérnia diafragmática que a gente chama de extremamente grave, tá? Que eu não vou mexer nesse bebê no intraútero, mas ele vai nascer no melhor hospital possível para tratamento pós-natal da hérnia diafragmática, tá? Esse bebê tem 35% de chance de sobrevida se ele nascer aí. E se ele nascer num hospital, tá, que não tem o expertise adequado para tratamento pós-natal da hérnia, a sobrevida desse bebê é zero, tá? Ou seja, isso se torna uma condição letal.